boa noite. Tudo bem? Estamos ao vivo. Bem, gente, vamos aguardar o pessoal chegar. Olá, doutora Antônia, nossa convidada da noite. Olá, Gui, tudo bom, Guilherme? Já o pessoal está chegando, doutora Antônia já chegou. Vou convidá-la. Que delícia, gente, essa conversa aqui. Ela já vai entrar. Oi. Já convidei. Nossa live hoje sobre acidentes de trabalho, pensão por morte. E a última live do projeto Vamos Caminhar Juntos. Cadê a doutora Antônia? Já foi convidada. Aí. Oh! Só um instantinho, amiga. Tá bom. Sim. Boa noite, Jackson, Nogueira. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Eu não estou escutando. Dani, vamos entrando. Hoje a nossa live é a nossa última live do projeto Vamos Caminhar Juntos. Evonaldo, doutora Antônia está se ajeitando. Jackson, boa noite. David, boa noite, Nogueira. Tudo bom? Doutora Antônia, loira, linda. Tá ouvindo? Estou sim. Deixa eu começar aqui. Gente, olha só. Nosso projeto, Vamos Caminhar Juntos, a gente começou, boa noite, a gente começou lá em janeiro com ela, com a Antônia aqui. Minha amiga, eu vou chamar de Antônia, né? Chamo como quiser, né? A minha amiga é minha. Amiga é minha, eu falo da forma que eu quero. Falo o que eu quiser. E aí, boa noite, Paola. E nós começamos falando sobre limbo, né? Foi sobre limbo a live da Antônia, maravilhosa. E aí, nada mais justo do que terminar esse projeto, pelo menos por enquanto, uma pausa, né? Até a gente lançar o próximo projeto que eu vou lançar aqui, que eu já falo para vocês. Que a doutora Antônia também vai participar. E nada mais justo do que a gente terminar com ela aqui esse projeto, pelo menos por hora. Doutora Antônia Ximenes, essa pessoa maravilhosa, ela que é advogada, professora, debatedora da Rádio Bandeirantes, pós-graduada em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, MBA em um monte de coisa. Né, Antônia? Fala um pouco. MBA é um monte de coisa. A gente estuda tanto que a gente não sabe mais nem o que estudou, né? É nesse ponto aí. Eu e a Lília, nós estudamos juntas em Coimbra no início do ano passado, né? Numa especialização. Entregamos o projeto agora há pouco. Né? Ai, a Lília tá aqui, acabou ó. de entrar. Que saudade de você, Aline. Beijo grande. Que saudade dessa turma de Coimbra. Muita coisa. E a gente estuda, né? A gente estuda muito. A especialização é em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direitos Humanos e, em especial, em acidente de trabalho, que é a área que eu amo fazer. É a área que a gente resgata muita dignidade do empregado. Eu sou advogada de empregado, com muito orgulho, né? Eu decidi, desde sempre, trabalhar a favor do empregado, buscar a dignidade, resgatar a dignidade do empregado, em especial do empregado acidentado. Então, nos últimos 10, 12 anos aí, eu tenho me dedicado à área de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Só que tem gente que pensa que a gente só estuda direito do trabalho para poder entender de acidente de trabalho, né, Liliana?
E não tem como resgatar a dignidade do empregado sem estudar direito constitucional, direito processual do trabalho, processo civil, direitos humanos. Então, o direito do trabalho, em especial o acidente de trabalho, ele tem uma simbiose muito grande com essas outras áreas. Então, um profissional que decidir entrar nessa área de direito do trabalho para se dedicar, para se especializar na área de acidente de trabalho, tem que entender que a gente tem que entender de todas essas outras áreas. Hoje mesmo eu recebi várias perguntas no meu direct. Doutora, qual é o curso que eu tenho que fazer? Que área que eu tenho que me debruçar mais, né? Gente, eu amo o Legale. Quem não conhece a Faculdade Legale, a propaganda é gratuita. Legale nem sabe que eu estou fazendo propaganda. Eu acabei de ver que a professora entrou aqui, a professora do Legale. Professora Juliana, eu amo estudar no Legale. Foi lá que eu fiz a minha especialização em acidente de trabalho. Inclusive, uma das professoras, a professora Ivanir também, né, nossa desembargadora do TRP2. Maravilhosa. Com a gente. E aqui no Rio de Janeiro eu não encontrei uma especialização em acidente de trabalho, por isso que eu fiz a minha em São Paulo. Eu recomendo, né, Faculdade Legale, vocês buscam aí na internet Faculdade Legale, que é uma especialização em acidente de trabalho maravilhosa, só com professores que realmente advogam ou estão como juízes, ou seja, professores que estão na prática, então não tem como não aprender. Eu recomendo demais a Faculdade Legale para acidente de trabalho. Mas essa, como eu disse, é a minha especialização, e eu estou aqui hoje com a doutora Lília para falarmos do acidente de trabalho, nos casos de contaminação pelo coronavírus, né? Infelizmente é uma realidade em especial do brasileiro, né? Onde nós negamos muito que esse vírus ia matar tantos dos nossos, mas infelizmente continua matando. E muitas áreas são obrigadas a se manter de portas abertas, né? Temos aquelas áreas essenciais, como supermercados, hospitais, rodoviários, bancários, e o número de mortes nessas áreas tem sido alarmante. Por isso que estamos aqui hoje, para falar um pouquinho de como você que está aí nos escutando nesse momento, vai ver esse vídeo em outro momento, tem que proceder junto ao INSS e junto à empresa, dependendo do caso, né? O objetivo é falar um pouco do assunto, esclarecer a população que, diante da pandemia desse vírus terrível, ainda tem que enfrentar deferimentos lá no INSS, pessoal do grupo de risco que não está conseguindo se afastar lá da empresa. Antônia, a empresa é obrigada a me afastar, eu sou do grupo de risco. Antônia, eu voltei, mas estou com sequelas, o que eu faço? Então, eu acho que é a nossa obrigação, né, como advogada de direitos sociais, informar a toda a população quais são os seus direitos. E aqui nós estamos aqui para colaborar aí com o teu projeto que finaliza hoje, projeto maravilhoso que, como tu disse, eu iniciei. Estou aqui para finalizar, com muito prazer. Nossa, assim, passa um filme na cabeça, porque quando eu comecei a pensar nesse projeto, no final do ano passado, eu não tinha ideia do que ele se tornaria, né? Então, eu já vou até adiantar o final, para depois a gente começar a falar mais sobre o tema propriamente dito. Então, começou com a ideia de fazer algo que a gente comunicasse com as pessoas, que a gente falasse sobre direito, falasse não só sobre direito, mas falasse sobre outras temáticas como saúde, como comunicação, como várias coisas. A gente teve aqui nutricionistas, jornalistas, tivemos aqui juízes, desembargadores, advogados, amigos queridos como a Antônia, super competentes. E daí surgiu a ideia de fazer esse projeto e eu falei, bem, eu preciso fazer uma outra coisa também que ajude as pessoas. E aí veio a ideia de fazer o curso Pensão por Morte de A a Z, que já está pronto, já está gravado. E a Antônia participa dele com muito carinho, convidei ela para participar, que não poderia deixar de estar comigo nisso, juntas. E aí, eu queria dizer para vocês que o lançamento vai ser em breve, mas que tem um link na minha bio de uma lista de espera, porque quem quiser já pode ir lá e guardar e reservar sua vaga, porque a ementa tá incrível, 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 incrível.
Hoje a gente teve reunião com várias pessoas da equipe e todo mundo falando, Lila, a ementa tá linda, tá incrível, você fala sobre tanta coisa legal. E a gente tem um livro digital que veio do projeto Vamos Caminhar Juntos. E ele chama Vamos Caminhar Juntos, Pensão por Morte. E aí ele foi e acabou entrando no curso. É um livro digital muito interessante. Ele não é grande, pequeno, tem 21 folhas, mas ele tem um conteúdo. Não é porque eu fiz, não, tá? Como diz assim, minha mãe leu e gostou, tá bom, gente? Então, se minha mãe leu e gostou, é porque é bom, né? Não reclamou, não. Então, você que está assistindo aqui, em primeira mão, pode ir lá na link, na minha bio, e tem uma lista de espera lá. Esse curso, a gente vai falar sobre tudo, sobre dependentes, sobre as novas teses, o que a Corte Constitucional entende sobre pensão por morte, as inconstitucionalidades. Então, a gente fala sobre vários temas de inconstitucionais da lei de benefícios que vocês podem levar como teses para o seu dia a dia da advocacia. E também a questão do acidente de trabalho, pensão por morte, que é a interseção que a gente tem aqui com a doutora Antônia Ximenes, que é da ordem do dia e que vai estar no curso também. Então, são mais de 5 horas de aula que vão estar disponíveis, vai ter material de apoio, tem o livro, tem mais o quê? Tem um monte de coisa que depois vocês vão ficar sabendo, tá? Mas bora lá pro nosso papo? Bora lá. Vamos para a ordem do dia. Então, vamos lá. Falar de acidente de trabalho, Covid-19. A turma que está chegando Antônio, aí vai chamando os amigos. Isso. Pega esse aviãozinho aqui. Bota o coração aí. Estamos amigos. Não tem. Fale, Lília. Isso. Não, eu queria que você começasse falando sobre uma definição de acidente de trabalho. Porque as pessoas, às vezes, elas se confundem. Parece que não, mas às vezes existe uma dificuldade de entender o que é uma doença ocupacional, o que é uma doença do trabalho, o que é acidente de trajeto, o que é acidente de trabalho, o que engloba o acidente de trabalho, só para a gente contextualizar. Então, acidente de trabalho, para você que me escuta, de forma simples. Eu sei que eu não estou falando aqui para advogados. Os advogados já sabem qual é o conceito de acidente de trabalho. Eu vou falar para você que é empregado, está aqui de forma simples, que você entenda sem nenhuma dúvida e nunca mais esqueça. Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício das tuas atividades, né? Você tem que estar a serviço da empresa. Por isso que quando você está indo para o trabalho ou voltando, existe um acidente de trajeto, que também é acidente de trabalho. Quando você está viajando a serviço da empresa e sofre um acidente, é acidente de trabalho. Por quê? Porque você não precisa estar dentro da empresa para ser acidente de trabalho. Você tem que estar a serviço da empresa, exercendo as suas atividades. Se você está a serviço da empresa, ou seja, dentro da empresa, viajando, ou no caminho da empresa, ou no retorno do trabalho, então você está a serviço da empresa, isso é acidente de trabalho. Nós vamos falar hoje do Covid. O Covid, no caso, é uma doença, nós queremos, né, já tivemos uma decisão no TRT de Minas Gerais, que confirmou que é uma doença do trabalho. Então, mas tudo que eu falar de acidente de trabalho, de direitos de quem sofreu um acidente de trabalho, também serve para quem tem uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, que são espécies de acidente de trabalho. Então, os mesmos direitos que tem um empregado, quebrou uma perna, fraturou uma mão, tem aquele que adquiriu uma doença em virtude do trabalho. Porque são os mesmos. Então, para não confundir a cabeça de vocês, quando eu falar acidente do trabalho, também leia doença ocupacional, doença do trabalho, né? Que são as doenças de determinadas categorias, como o bancário, que tem muita lé, né? O rodoviário, que tem muitos problemas de coluna. Mas, a título de direitos, todos têm os mesmos direitos de quando eu falar acidente de trabalho. Vamos falar aí do Covid-19. O Covid-19, quando vi a MP, medida provisória 936, ela assinada pelo nosso presidente, chegaram a colocar dizendo que Covid não seria caracterizado doença do trabalho. Está escrito lá na medida provisória. Né? Mas, graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal veio e falou que não, que é acidente de trabalho. E nós tivemos a primeira decisão a nível Brasil de um juiz de Minas Gerais falando que é acidente de trabalho.
mas não basta só você ser contaminado para ser acidente de trabalho. Para você, advogado que me escuta, eu estou falando acidente de trabalho, mas eu sei que o Covid é uma doença, vai ser caracterizada como uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, mas para ficar mais fácil para o empregado que me escuta, eu vou falar sempre acidente de trabalho. Então, assim, para mim, Antônia Ximenes, é o que eu estou recebendo no meu escritório, o que eu vou defender em todas as instâncias da justiça. O empregado que hoje ele está à frente de atividades essenciais, os rodoviários, os bancários, a turma que trabalha no hospital, assim, supermercados. Antônio, você não falou a minha categoria, motorista de ambulância. Gente, tem uma turma enorme, muitas categorias que estão trabalhando sem parar diante da pandemia. Não pararam. Para mim, essas pessoas, quando contaminadas, é acidente de trabalho. Para mim, Antônia, quando você chegar no meu escritório, o que eu vou defender para você, o que eu vou correr atrás para você, o que eu vou brigar é que aquilo ali seja acidente de trabalho, que para mim, a possibilidade de ter sido realmente adquirida no ambiente de trabalho é muito grande. Se coloca no lugar de um motorista de ônibus. Ele carrega 200, 300 pessoas por dia que ele não sabe nem quem é. Cobrador. Supermercado, aquela caixa que passa o dia inteiro lá passando as mercadorias. A turma de hospital, para mim, não tem nem que discutir. É acidente de trabalho e acabou. Mas você pode pegar do rodoviário, da caixa de supermercado, do motorista de ambulância. Então, assim, não há, no meu sentir, como defender o contrário. Mas, óbvio que a defesa das empresas virá no sentido de que não é acidente de trabalho. Por quê? Porque acidente de trabalho vai dar a você, empregado, inúmeros direitos que as empresas não vão querer pagar. Aí é que entra a doutora Antônia e muitos outros colegas que defendem os seus direitos para correr atrás e buscar, se necessário, em todas as instâncias da justiça. Agora, o que eu quero chamar a atenção, eu tenho recebido, Lília, aqui no escritório, viúvas de bancários e viúvas de rodoviários. São duas categorias que têm chegado ao meu escritório com muita frequência. Viúva de bancário e viúva de rodoviário. Para mim, é acidente de trabalho indiscutível. Não vou discutir, é acidente de trabalho. Mas a defesa da empresa vai dizer que o rodoviário falecido, ele teve Covid, ele foi contaminado no ambiente da residência dele, no caminho para o trabalho. Por isso que é muito importante que você que foi contaminado, ou você que perdeu um ente querido por causa do Covid, ele estava trabalhando, você entende que essa contaminação se deu no trabalho, é muito importante que você guarde provas. Como? Por exemplo, o rodoviário que recebia, a esposa do rodoviário, ele foi o único que se contaminou, Lilian. Em casa ninguém estava contaminado, só ele. E ele veio a falecer. Então, essas provas dos exames das demais pessoas que habitavam mesmo a mesma casa foi negativo, só ele estava positivo. A prova de Agora, quantas horas de trabalho ele estava fazendo, porque quanto mais horas ele estava em trabalho, mais chance ele tinha de se contaminar. Fazer prova de que a empresa não fornecia máscara, ou fornecia uma única máscara para o cara trabalhar 9, 10, 11 horas por dia. Não fornecia álcool gel. São provas importantíssimas para você, empregado, fazer. Antônio, como é que eu faço essas provas? Fotografando que no teu ambiente não tem um álcool gel. Fotografando que você ganha uma máscara quando ganha. Porque eu recebi reclamações que tem empresas que não estão disponibilizando nenhuma. Né? Nenhuma. Então, são provas importantes. Nenhuma. O empregado que compre. O isolamento, né? As empresas que são obrigadas a se manter de portas abertas, elas têm que ter um distanciamento de um empregado para o outro. Eu estou fazendo essa live aqui no meu escritório. Aqui, entre a gente, há um distanciamento. A gente não pode ficar um em cima do outro, mesmo de máscara. Então, são atitudes que as empresas que as empresas devem tomar e que não têm feito. Por isso que é importantíssimo que você, empregado, faça esse tipo de prova. E hoje em dia, com celular, com uma câmera, você faz isso de forma muito fácil, né? E aí você me pergunta, você que está me ouvindo, pergunta assim, Antônia, mas você está recebendo viúvas de bancários, viúvas de rodoviários, você acabou de falar, mas por que essas viúvas querem? Essas viúvas têm inúmeros direitos, gente. Né? Pensão por morte lá no INSS, indenizações por danos materiais e morais e tal, até uma função da própria empresa, né? Porque por muitas vezes
empregados falecidos, eles eram a única renda da casa. Nesse caso, se a gente conseguir provar que é acidente de trabalho, que foi adquirido no meio ambiente de trabalho, a empresa vai pagar, inclusive, também uma pensão para a viúva, além dela conseguir uma pensão lá junto ao INSS. É importantíssimo. E sempre pedir a emissão da CAT. Antônio, o que é CAT? Comunicação de acidente de trabalho. Isso é CAT. Antônio, mas as empresas não estão querendo fornecer. Pede ao sindicato. O sindicato não está fornecendo. Pede para o médico. Ah, Antônio, não consegui. Entra no site do INSS e preenche. A CAT e pode faz ser você mesmo. Faz você mesmo. Basta lá, coloca aí no site de busca. Preenchimento de CAT. Vai lá, preenche você mesmo. Anexos ao laudo, o óbito. Faz você mesmo. Pede a ajuda de um advogado, de um colega que entenda melhor do que você. O importante é que você faça todas as provas necessárias. E a gente agora, Antônio, uma pergunta. Só fazer uma pergunta, uma pontuação no estudo que você falou aí. O INSS, quando ele vai fazer a concessão da pensão por morte, nessa hipótese aí, nos casos que você já viu, considerou como acidente de trabalho ou não? É aí que eu quero entrar, Lívia. Eu vou já falar isso, eu já vou te responder, mas antes eu quero responder a pergunta que eu recebi aqui demais. Por que você fala tanto para a gente fazer questão de configurar que acidente de trabalho, a contaminação por Covid? Eu vou te falar, presta atenção. Se você conseguir configurar, provar que a contaminação do teu marido, da tua mulher ou a tua, se deu no meio ambiente de trabalho, e você conseguir assim, que seja caracterizado acidente de trabalho, quando você for se afastar pelo INSS, terá que ser pelo código B91, que é acidente de trabalho. Mas, Antônio, eu já me afastei, o código que me deram foi o B31. Se você conseguir provar lá na Justiça do Trabalho que é acidente de trabalho, você vai poder pedir a troca, a conversão desse B31 para o B91. Mas por qual a importância dessa troca? Se você se afasta pelo B91, que é acidente de trabalho, quando você retorna do INSS, você tem um ano de estabilidade. Você não pode demitir. Já perguntaram aqui sobre estabilidade, 2 pessoas. 2, você tem seu fundo de garantia recolhido, pago lá na tua conta da Caixa Econômica todo mês. Então, além da estabilidade de 12 meses, quando você configura o acidente de trabalho, o teu fundo de garantia também é recolhido. E mais, para quem perdeu a esposa, o pai, a mãe, para quem tem direito à pensão por morte, a doutora Lídia depois pode falar melhor do que eu, você só vai ganhar 100% de um benefício previdenciário hoje, de pensão por morte, se for considerado acidente de trabalho. Se é auxílio-doença, a pensão por morte, ela se inicia inicialmente com 60%. Certo, doutora Lídia? Então, é uma diferença muito grande. Então, esse caso que eu recebi da esposa do rodoviário, a pensão por morte que ela conseguiu foi de 60%. Mas eu conseguindo êxito lá na Justiça do Trabalho, eu vou pedir uma revisão no INSS para que essa pensão dela saia de 60% para 100%. Estamos falando de uma diferença de 40%. Com a reforma previdenciária que veio, meus queridos, pensão por morte, ela só é paga 100% inicialmente, se for em razão de acidente de trabalho. Então, se você prova que a morte do seu marido, do seu pai, da sua esposa foi por Covid, a sua pensão por morte será de 100%. Eu tenho recebido muitos que estão recebendo apenas 60%, mas na hora que conseguirmos provar que é acidente, a gente vai pedir uma revisão lá no INSS, e essa diferença de 40%, ela vai conseguir receber todos os atrasados e vai conseguir, a partir dali, né, dali para frente, passar a receber 100% do benefício de aposentadoria, pensão por morte, desculpa. Isso, gente, nós estamos falando de uma diferença de 40%. Então, se realmente você foi contaminado no ambiente do trabalho, brigue por isso, briga mesmo. Até porque eu vou te falar uma coisa, quem está aí me ouvindo me responde uma coisa. Quais são as sequelas do acidente do Covid-19? Ah, Antônia, problemas de respiração, né, a gente fica mal. Eu tive Covid, eu nunca mais fui a mesma. Eu sinto um cansaço insuportável. Então, assim, quais são as sequelas do Covid? Meus amores, eu te respondo. Não sabemos. Nem a ciência, na verdade, sabe quais são as sequelas.
Eu não sei se todos sabem aqui o que é amianto, né? O amianto ele foi proibido o uso dele no Brasil. O amianto, muitas vezes, o marceneiro, por exemplo, que trabalhava com ele, com aquele pó, ele vinha ter um câncer 10 anos depois que tinha sido desligado da empresa. Eu vi um caso que foi configurado acidente de trabalho depois de 10 anos que ele saiu da empresa. Porque o amianto no corpo, ele leva muitos anos, às vezes, para desenvolver o câncer. Porque, geralmente, quem trabalha com amianto, a possibilidade de ter câncer é imensa. Só que, às vezes, leva 5, 10 anos para aquilo ali se desenvolver. E se você teve Covid e foi contaminado no teu ambiente de trabalho, pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, você venha ter uma sequela e a própria ciência venha descobrir que é em razão do Covid que você teve 5 anos atrás. E aí? Você vai precisar se afastar, você vai precisar da ajuda da empresa, que talvez você nem esteja mais com contrato de trabalho ativo. Como é que você vai provar que você sofreu esse acidente de trabalho? Então, somente com a emissão da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, e com o teu pedido, no caso de afastamento previdenciário, nesse momento, você se encontra incapacitado, da troca do B31 para o B91. Então, ainda que você não necessite tomar nenhuma providência nos dias atuais, porque você teve Covid, mas está 100%, se restabeleceu, graças a Deus, muito bem, pode ser, meu querido, minha querida, que daqui a 5, 10 anos você tenha sequelas, porque nós desconhecemos as sequelas do Covid. Fazendo uma analogia, uma comparação, basta você ver o caso de quem trabalha com amianto. Leva 10 anos, às vezes, para descobrir o que o amianto fez no corpo dele. Então, é de grande importância que você brigue pela missão da CAT. E se você for se afastar pelo INSS, o INSS está distribuindo o B31. Briga pelo B91. Isso é de grande, mas de grande importância. Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é que semana passada teve uma nova instrução normativa que altera a instrução normativa 77 de 2015, em especial no que tange a pensão por morte. E, gente, não é por acaso que essa instrução normativa veio agora. Por quê? Essa nova instrução normativa, ela traz uma outra atmosfera jurídica de total insegurança para as pensionistas. Por quê? Essa instrução normativa diz assim, que você pode pedir a revisão do benefício, mas que você não vai receber o valor dos atrasados. Você só vai receber a alteração do benefício. A partir dali você recebe os atrasados, os dependentes ficam sem. É completamente inconstitucional, fora da realidade, a essa altura do campeonato. Com certeza, essa instrução normativa, essa alteração foi feita pensando nessa questão do Covid. Não tenho dúvidas quanto a isso, porque vai ter um monte de reclamação para revisar benefício de pensão por morte, para revisar o benefício originário lá, para passar do B31 para o B91. E aí, sobre essa nova regra, em tese, os dependentes não teriam mais direito a receber o valor dos atrasados. Olha que absurdo isso, que coisa mais louca, inconstitucional. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que, enquanto operadores do direito, enquanto advogados, né, com as nossas teses de inconstitucionalidade, rebater exatamente tudo isso que a gente está falando aqui. O que a Antônia falou, por que você, a pergunta que fizeram, por que você fala tanto, bate tanto nessa tecla de que é importante, que é importante? Gente, é tão importante porque a construção do direito, a gente se faz por pedidos, né, Antônia? A gente faz por tanto pedir. Sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É isso. Tanto nós advogarmos, pleitearmos direitos perante o judiciário, a gente forma jurisprudência, a gente forma entendimentos. É importante, é importante dizer que quem faz jurisprudência é o advogado. Né? É o advogado. Às vezes eu escuto colegas falarem assim, mas eu não vou pedir isso porque eu não vou conseguir. Eu falo, se eu não pedir, nenhum juiz vai dar. E assim não se constrói jurisprudência. Né? Porque até que o juiz entenda que tenha que dar algum direito ao meu cliente. Se eu não pedir, o juiz não dá. O juiz está atrelado ao meu pedido. Então, assim, peça de forma fundamentada. Por isso a importância de estarmos
atualizado, estudando diariamente, antenado, né? Porque o direito a gente constrói um dia após dia, né? Nos últimos 5 anos aí a gente dorme com o direito e acorda com o outro. E acorda com o outro. Então, esse ponto é muito importante dessa conscientização. O que a gente está fazendo aqui, esse projeto... Ouviram esse barulho? Deu para ouvir? Deu. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu tenho uma bebezinha Yorkshire, pequenininha. E alguma coisa, o fone da minha filha caiu da estante em cima do cachorrinho. Ô, minha filha, tira o bebê daqui. Mamãe tá fazendo a live. Gente, é ao vivo, né? Não fala alto, minha filha, que a gente tá no meio da live, tá? Casa que tem criança e cachorro é assim, gente. Então, tá tudo certo. Então, vamos lá, Antônia, desculpa. Até perdi o fio da minha... Estávamos falando da importância da construção da jurisprudência, que é feita por nós, advogados. Não, sim, então, a gente... Olha, eu desde 2019, eu falo sobre inconstitucionalidade. Aí falava assim pra mim, nossa, mas você é chata, hein? Lá vem você com essa palestra de novo de inconstitucionalidade. Aí eu apresentei esse artigo aqui, ó, que foi para esse livro aqui. Aqui, ó. O filtro não tá... Aqui, ó. Direito do Trabalho, Previdenciário, comparado Brasil e Espanha. Aqui eu falo... Antônio, seus horários. Aqui eu falo sobre inconstitucionalidade. Desde lá de trás eu já falo de artigos da Lei de Benefícios que são inconstitucionais. Agora, com a reforma da Previdência, agora não, né? Desde 2019, a gente tem normas constitucionais que são inconstitucionais. Que é possível isso? É também possível isso. E, gente, a gente só vai rebater inconstitucionalidade com isso que o Antônio está falando. Com o senso crítico e com vocês que são autores, né? Que são aí os atores sociais do processo judicial, que são os autores das ações, os que sofrem aí o acidente de trabalho, no caso aqui, ou as pensionistas, e recorrendo até o judiciário, com um bom advogado, com um especialista, aquele que estuda, e aqui é importante a gente falar sobre isso. A gente começou essa live falando das habilidades da Antônia e de tudo que ela já estudou aqui minimamente em cada especialização. Ela não fez uma, nem duas, nem três, fez várias, né? Eu, da mesma forma, já fiz várias, algumas, né, pelo menos 3 especializações. A gente não cansa de estudar. E mesmo assim, a gente esbarra, às vezes, né, Antônio? Pensa assim, caramba, que situação é essa? Como é que eu vou me sair dessa questão aqui? Agora, você imagine um segurado que está passando por essa situação que é, assim, peculiar. Muitas dúvidas as pessoas têm, né? Aqui, por exemplo, já vieram várias pessoas aqui, caiu coisa lá também, gente. Várias pessoas já vieram aqui perguntar sobre estabilidade, então as pessoas têm dúvidas. E aí, eu vou ter estabilidade? E aí, meu fundo de garantia eu recebo? A Antônia já esclareceu tudo isso aqui. Mas, se vocês acabam procurando um profissional que não está habilitado para advogar nessa causa, gente, dá problema. E dá problema sério. Eu recebo coisas aqui no escritório que eu vou te dizer, eu falo assim, meu Deus, onde que essa pessoa procurou? Será que isso aqui era um advogado mesmo que fez isso? Meu Deus, assim, de prejudicar o próprio cliente, né? E a gente tenta consertar, às vezes consegue, às vezes não, né? Eu falo muito de acidente de trabalho o seguinte, que as ações acidentárias, elas são muito rentáveis para nós advogados, então tem muitos colegas que querem fazer por causa da rentabilidade, que não vou mentir, é uma rentabilidade alta. Mas é importante dizer, até para você que nos assiste, que é advogado, que ações acidentárias, se você nunca fez, você está querendo fazer, faça sempre em parceria com um colega mais experiente, até você pegar a prática, até você estudar o que o colega estudou. Porque eu costumo dizer o seguinte, Lília, que o acidente de trabalho, ele não só sequela o empregado, ele sequela toda uma família. O que eu recebo de marido aqui, que a esposa chega mais destruída, por muitas vezes, do que o próprio empregado acidentado. Né? Eu lembro muito bem de uma vez que eu recebi um empregado numa máquina, né? A máquina comeu, né? A palavra é essa, literalmente comeu os dedos dele.
E ela falou para mim, Antônia, até a minha vida íntima com meu marido acabou, porque ele acha que está aleijado, né? Apesar de a fratura ter sido nos dedos. Então, assim, o acidente de trabalho, e é bom dizer que nós somos o 4º país no mundo de acidente de trabalho, né? Cada 34 minutos morre um empregado ou uma empregada por acidente de trabalho. É assustador a quantidade de pais e mães de família que saem para trabalhar e voltam sequelados ou mortos, né? Muitos são entregues às suas famílias literalmente em caixões, né? A gente fala tanto de morte por Covid, temos que falar, né? Muitos estão morrendo. É um absurdo a gente perder tantas vidas com uma vacina que já existe, mas todos os dias a gente morre pelo menos 8 empregados por acidente de trabalho. Não é que sofrem só acidente, não, morrem. Então, assim, gente, na verdade, acidente de trabalho no nosso país mata mais do que guerra, está matando mais do que guerra. Né? E não é só o acidente de trabalho típico, né? A fratura, o choque elétrico, as doenças ocupacionais, as empresas não têm fornecido uma ergonomia correta, a cadeira correta para o empregado ficar lá 9, 10 horas sentados. A ergonomia dos rodoviários à frente daquele volante 10, 12 horas por dia. É assustador. É assustador a ergonomia ruim daquelas cadeiras dos rodoviários. Você que nunca andou de ônibus, experimenta pegar um ônibus aí, entrar e fica prestando atenção como é que o motorista daquele ônibus está dirigindo. Eu recebo casos treme, aqui calor. de rodoviários que têm tendinite até nos pés. Até nos pés. Então, assim, é um Porque sofrimento. o tremor, eu não sei se o tremor é como, eu acredito que sim, né? É como ruído. O ruído é uma vibração, que ele afeta não só os ouvidos, mas todo o corpo. Assim, o tremor também é uma vibração. Então, você, o segurado, ele vai ter aí consequências, às vezes, não só naquele momento ali que caracteriza o acidente de trabalho, mas lá na frente, como a Antônia falou, daqui a 5, 10 anos a gente tem uma progressão da doença. E a gente que lida muito com benefício por incapacidade, a gente sabe que quando começa, por exemplo, uma ler num braço, aquilo vai se estendendo pelo antebraço, vai aqui, né, para essa parte clavícula, para o outro braço, coluna vai descendo. É muito comum isso, né? Agora, você está falando de acidente de trabalho, a gente é o 4º país que você falou, a gente só perde para a Índia, para a China e para a Indonésia em acidente de trabalho, gente. Tá? Nós somos o 4º Brasil, China, Índia e Indonésia. A China está em primeiro. Ou seja, nós somos o primeiro. Não é? Então, gente, é um dado muito assustador. Alarmante. Por isso que eu resolvi me dedicar a esta área, amo o que eu faço. Hoje mesmo eu recebi e terminei há pouco de fazer um processo de um rodoviário, um cobrador que trabalhou 22 anos e agora foi dispensado sem receber nem o saldo do salário do mês, com perda auditiva. Uma perda auditiva imensa. Então, assim, doença ocupacional. Eu estou fazendo um processo todo voltado a provar que é uma doença que ele adquiriu ao longo de 20 e poucos anos trabalhando como cobrador, né? Em ruas não asfaltadas, né? Com aquele motor do ônibus em cima dele, né? Carga horária exaustiva, 10, 12 horas por dia, com aquele motor ali, naquelas ruas não pavimentadas. Então, assim, é um trabalho que a gente resgata a dignidade, mas também nos dá muito prazer, né? Quem resolve advogar direitos sociais tem que gostar do ser humano. Obviamente que eu brinco que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto da minha gata Pandora, né? Quem me acompanha sabe da minha paixão por Pandora. Mas todo dia eu falo assim, eu tenho que continuar acreditando no ser humano, é para ele que eu trabalho, é para ele que eu defendo, é a dignidade dele que eu quero resgatar. Então, a gente também fica muito feliz com o resgate de dignidade dos nossos empregados sequelados. Agora, é muita gente sequelada, Lívia. Muita gente sequelada. E com o Covid não está ficando diferente, não, tá? Tem gente que está fazendo de surdo, mudo para o Covid, mas as sequelas do Covid, eu tenho recebido muitos casos, é assustadora. Tem gente com trombose. Então, trombose, não mesmo. Perde-se a massa muscular de uma forma. Eu vi no outro dia uma moça, ela é personal trainer, e a garota tinha um corpo lindo, todo malhado. Ela não era bombada, não, ela tinha aquele corpo sequinho, sabe assim, mas toda definida, músculo. Ela era músculo puro. Acabou a garota, acabou.
As pernas da menina ficaram finas, igual uma canela. Ela, para andar, ela precisava de ajuda. A sorte é que realmente ela era uma atleta, ela tinha uma alimentação completamente diferenciada e a memória muscular dela vai ajudar na recuperação. Agora você imagina, e mesmo assim ela estava bem mal. Agora imagina aquela pessoa que é sedentário, né, de certa forma, não pratica uma atividade física, essa sequela motora, ela pode ser ainda muito mais fatal, né? Muito mais fatal. Lília, vamos pegar esse teu exemplo para deixar bem claro para o empregado que nos escuta. Vamos pegar o exemplo dessa profissional de academia, né? O profissional de academia precisa ter uma saúde corporal muito grande para a minha personal trainer, por exemplo, Jaqueline, que está aqui comigo. Jaqueline trabalha de 7 da manhã às 9 da noite. Ela dá aula de 7 da manhã às 9 da noite. Então, vamos pegar o teu exemplo. Digamos que a Jaqueline tenha tido Covid e tenha sido comprovado que o Covid dela foi adquirido ali no meio do ambiente de trabalho dela. Ou seja, acidente de trabalho. Configurado, provado isso na justiça, porque a Antônia tem que provar na justiça. Óbvio que tem que provar na justiça. Tu acha que alguma empresa vai dizer assim, sim, a Antônia se contaminou aqui? Tu acha? Não. Eu vou te dizer por que a empresa não vai assumir isso nunca. Então, digamos que a personal trainer se contaminou no meio ambiente de trabalho e não consegue mais dar as aulas dela. Não consegue mais dar as aulas dela. Quais são os direitos que ela tem? Ela vai se afastar pelo INSS por B91. Se lá no INSS ficar provado que ela não tem mais nenhuma capacidade laboral, ela pode vir até se aposentar por invalidez. Agora, da academia, da empresa, aqui no nosso exemplo, que direitos essa personal trainer tem? Ela vai receber uma indenização por danos morais, materiais, pode ser uma pensão, inclusive, vitalícia. Ela pode receber o valor da remuneração que ela recebia quando estava trabalhando, dando aula de 7 da manhã às 9 da noite, como o nosso exemplo, para o resto da vida, se ela provar que a contaminação por Covid se deu ali no ambiente de trabalho dela. Então, todas as vezes que você prova que a empresa foi culpada pelo teu acidente de trabalho, pela tua doença ocupacional, pela tua doença do trabalho, se você provar, se conseguir fazer esse tipo de prova, você tem direito a danos materiais, morais, estéticos, cobertura de todo o tratamento e uma pensão vitalícia para o resto da vida. Por isso que as empresas temem tanto assumir esse risco de foi acidente de trabalho, porque as indenizações são altas. Eu trouxe aqui até um caso concreto, nós tivemos a primeira decisão de um juiz, foi de Minas Gerais, sentenciou falando que a morte, nesse caso, foi o falecimento de um caminhoneiro, de um motorista, onde o juiz fala, né, decidiu, reconheceu que foi acidente de trabalho e mandou pagar R$200 mil de indenização, mais uma pensão vitalícia para a esposa. Por isso, olha só a importância. A esposa vai receber uma pensão vitalícia a ser pago pela empresa, vai receber R$200 mil de indenização e ela terá ainda direito de receber uma pensão por morte lá no INSS de forma integral. E se ela não tivesse entrado com uma ação na Justiça do Trabalho, a pensão dela lá no INSS não seria de 100%, porque o INSS é outro que jamais vai reconhecer o Covid-19 como acidente, se não por força de uma sentença judicial. E como ela conseguiu esse reconhecimento da Justiça do Trabalho, ela vai receber 100% da pensão por morte no INSS em função dessa sentença. E aqui, eu repito, ela ganhou R$200 mil de indenização pela morte do marido e vai receber uma pensão por parte da empresa para o resto da vida. Aí você fala assim para mim, vai receber 2 pensões? Sim, gente. Todo empregado acidentado, veja bem, quando eu falo acidentado, você leia também aqueles casos de doença do trabalho, doença ocupacional, os direitos é o mesmo quando eu falo acidente de trabalho. Quando ele sofre um acidente de trabalho, ele prova que a empresa foi negligente, foi omissa, ele terá sempre direito a uma indenização por danos morais, materiais, cobertura de todo o tratamento médico e uma pensão a se paga de forma vitalícia. Eu quero chamar a atenção que as empresas de trabalho, as empresas que normalmente, elas, como é que eu posso dizer?
elas oferecem um risco maior ao empregado delas, como o hospital. Quem trabalha no hospital, ainda mais agora diante do Covid, está muito mais, tem muito mais possibilidade de ser contaminado do que eu que estou aqui no meu escritório, do que a minha assistente que está aqui comigo. Então, quem trabalha no hospital está exposto muito mais a risco. Quando eu falo a risco, não é só do Covid, não. Eu peguei um caso onde a técnica de enfermagem foi contaminada por mercúrio. Então, quem trabalha em hospitais, ele está exposto a inúmeros riscos de acidente. Então, essas empresas que desenvolvem atividades perigosas, expondo o seu empregado a um risco muito maior do que o normal, o hospital, o vigilante, o motorista de ônibus, quem trabalha em mineradora, quem trabalha com máquinas industriais. Nesse caso, quando sofre um acidente de trabalho, sequer precisa provar que a empresa tem culpa. A empresa vai responder, ainda que não tem culpa. O que nós chamamos de responsabilidade objetiva, ou seja, risco do negócio. Eu tenho um hospital, eu sei que o risco do meu negócio é muito grande, mas eu também faturo muito alto. Quando o empregado meu sofreu um acidente, eu vou indenizá-lo, mesmo que eu não tenha culpa nenhuma. E as indenizações são altas, porque ali tem danos materiais que é uma pensão para o resto da vida. Indenizações por danos morais, danos estéticos, cobertura de todo o tratamento, que às vezes demora mais de um ano. Então, você que sofre um acidente de trabalho, sendo um vigilante, trabalhando no hospital, máquinas industriais, rodoviárias, sequer você precisa provar que a empresa foi culpada. Sofreu um acidente, ficou com sequela, teve redução da sua capacidade de trabalho, você já tem direito a uma pensão vitalícia. Aí vem a questão, ele sempre fala assim, mas Antônia, ele vai receber 2 pensões? Não, porque a pensão que ele vai receber por invalidez lá no INSS é decorrente porque ele tem direito, ele é um empregado segurado. Ele pagou um seguro público e, portanto, tem o direito a receber. Exatamente. Eu pago o seguro do meu carro, aconteceu um sinistro, eu tenho o meu carro. Então, a pensão que ele recebe do INSS em caso de invalidez, decorrente de acidente de trabalho, é porque ele pagou, vem descontado no contra-cheque dele. Vocês têm que entender que a Previdência é um seguro, você paga todo mês, já vem você não tem nenhuma opção. Esse mês eu não vou pagar, já vem descontado no contra-cheque. Então, a tua pensão por invalidez é decorrente desse seguro que você paga lá no INSS. A pensão que a empresa vai te pagar para o resto da vida decorrente de um acidente de trabalho é outro tipo de pensão. Não é pensão, essa pensão é a título de indenização. Se você tiver curiosidade, vai lá no Código Civil, no artigo 942. Todo aquele que causar dano ao outro vai ter que repará-lo. Então, se o motorista que sofreu um acidente e não consegue mais dirigir o ônibus ou cobrar, ele vai ganhar uma indenização de forma vitalícia, que a gente chama de pensionamento. E se no INSS está configurado que ele está inválido, ele também vai. Eu tenho vários clientes que recebem 2 pensões, uma do INSS e outra da empresa. São institutos diferentes, né? Não se confundem. E eu vou falar uma coisa aqui, que pode parecer um pouco pesado, mas é a realidade, tá, gente? Qual a diferença de você pegar uma arma e atirar em alguém para matar, cometer um homicídio doloso, né, porque você quis matar, de uma empresa que deixa de fornecer um EPI para um trabalhador, sabendo que ele vai esmagar a mão dele, sabendo que ele pode ser eletrocutado, sabendo que ele pode morrer e assume o risco dessa morte. Qual a diferença? Para mim não tem. Ele sabe que aquilo ali vai dar morte. Eu tenho aqui na minha cidade algumas empresas de internet. Uma vez eu estava passando por uma rua e vi um garoto sem um EPI. Ele não tinha cinto de segurança, aquele cinto que você coloca com gancho. Ele não tinha bota, ele não tinha luva. Ele estava com uma escada de madeira velha, com uma chave de fenda na mão, subindo num poste de energia. Eu parei o carro e falei assim, gritei, falei, olha, pelo amor de Deus, desce daí, você não sabe você não sabe o risco que você está correndo de você ser eletrocutado? Não, mas aqui, olha, cuidado. Aí eu falei assim, olha, você não sabe. Aí falei aquele monte de coisa, né? Olha, você corre o risco de ser eletrocutado, se você levar um choque, daí você vai varar longe, você pode correr o risco de
ser amputado, de morrer, enfim, uma série de coisas. Acidente de trabalho típico ali. Não demorou, Antônia. Foi coisa assim de 1, 2 semanas. A gente teve a notícia de que um desses meninos teve um acidente de trabalho. Ele foi eletrocutado e teve o braço amputado. Um morreu, e o outro teve o braço amputado. Estava muito mal na UTI do hospital da cidade. Então, gente, é a olhos nus, assim. Eu parei o meu carro porque eu falei assim, esse menino vai morrer. Então, as empresas, eu falo, qual é a diferença de um presidente de uma empresa que permite que um diretor ou um dono, vamos falar de pequenas empresas aqui, que deixe de fornecer um EPI para um garoto desse de 20 anos de idade, 21 anos de idade, para um cara que pega uma arma e mata o outro? Para mim, não tem. Não tem diferenciação. Ele está assumindo o risco da morte, da iminente morte daqueles trabalhadores. Não é um só, não, são vários, né? Porque eu já vi vários aqui em poste, com chave de fenda, com não sei o quê. E você mesmo aqui falou, gente, tem empresa que não está fornecendo EPI, funcionário que se quiser que compre. Onde isso existe, gente? Pelo amor de Deus. Então, o risco do negócio é rentável, a rentabilidade. Estamos no capitalismo? Estamos. Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer. Mas ninguém quer assumir os riscos do negócio e acabam assumindo tantas mortes, né? Quantas mortes por dia? 8, pelo menos. Isso, um dado, não sei se já está até atualizado com a estatística da morte do Covid, porque se a gente for... Porque eu acho que a gente nem tem esse dado ainda muito preciso, que se a gente for atualizar para a morte de acidente de trabalho decorrente do Covid, cara, eu acho que esse dado salta. Na verdade, a gente não tem como mensurar a morte por acidente de trabalho decorrente do Covid nos dias atuais, porque só estamos conseguindo reconhecimento via judicial e agora que tivemos a primeira decisão desse juiz de Minas Gerais. Né? Então, a gente tem que aguardar aí, vai demorar um pouco. Mas, eu estou vendo que o nosso tempo está se esgotando, Lilian. É só para reiterar, para você que está nos assistindo nesse momento, para você que vai ver esse vídeo em outro momento, a importância de você requerer a abertura da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, no caso de contaminação de empregados que estão na linha de frente, principalmente hospitais, rodoviários, motorista de ambulância, e tantas outras categorias que não pararam. Exijam a emissão da comunicação de acidente de trabalho, que às vezes tu não vai precisar nesse momento, mas uma sequela que pode vir ou não daqui a 5, 10 anos vai te garantir uma pensão no INSS por invalidez no valor de 100%. Que eu repito, é a única chance que você tem de conseguir uma pensão por invalidez no INSS nos dias atuais de 100% é se provar que a tua invalidez se dá em decorrência de acidente de trabalho. Aí eu volto a te falar, quando eu falar acidente de trabalho, você também engloba tudo que é doença do trabalho e doença ocupacional. Se não for isso, se você entrou lá no INSS por B31, que é doença e não acidente, a tua pensão vai começar com apenas 60%, ou seja, 40% a menos. Então, leve isso muito a sério, é muito importante. Eu vi que veio várias perguntas e a gente não vai conseguir responder, mas você vai aqui no meu direct, direito... Meus comentários não estavam subindo. Mas a minha assistente aqui me avisou. Então, Direito Constimentos, você clica em Direito Constimentos, me manda um direct, deixa lá teu WhatsApp, faz a tua pergunta, que a minha equipe e eu também, a gente vai te dar um retorno, te responder, porque o objetivo final, o objetivo é te informar nesse momento de pandemia. O Vander está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, está gravada, como todas do projeto estão aqui. E essa aqui, mais do que nunca, vai ficar muito salva aqui, né, Antônia? E, Antônia, eu quero te agradecer muito. Gente, meus comentários não estavam subindo, eu não estava conseguindo ver perguntas. Mas eu vi, podem mandar direto ao direct, gente. E eu quero muito agradecer a Antônia por ter participado, ter começado os trabalhos lá em janeiro, e hoje a gente finaliza temporariamente aqui esse projeto para um novo projeto, que é o curso Pensão por Morte de A a Z, onde a gente vai tratar desse tema aqui esmiuçadamente, assim, a Antônia falou já muito bem, mas lá vai ser para os advogados, para os bacharéis em Direito, para quem faz Ciências Sociais também, para quem é graduando em Direito. Então, é um módulo, vamos dizer assim, muito importante
que a gente vai trazer entendimento dos tribunais, tudo isso. E que se você quiser fazer parte da lista de espera, é só acessar o meu link na bio do meu Instagram e clicar lá e já participar da lista de espera, porque o pré-lançamento vai ser em breve, tá? Antônia, meu amor, ó, beijo pra você, beijo pro Guilherme, beijo pra essa equipe maravilhosa desse escritório, que aliás, a Antônia mudou de escritório, eu vou falar que já vou contar a fofoca, tá bom? Posso? Ela mudou de escritório, ela tá um lugar lindo, tá? Ela reformou tudo, porque ela é dessas, tá? Ela é dessas, ela pega o negócio, já muda, ela já vai reformando e tá lindo. Tá tudo lindo. E parabéns por sua competência. Só um adendo aí que vão me chamar e vão me perguntar. Esse curso que a Lília está falando, que é um curso maravilhoso, né? Já está gravado. Eu vou participar desse curso, inclusive vou gravar minha aula amanhã. Vou gravar uma super aula para vocês sobre acidente de trabalho em decorrência do Covid, com casos práticos, exemplos do que nós estamos recebendo no escritório, para você, meu colega advogado, ter ciência de como se faz o atendimento desse cliente, que documentação se exige, né? Qual é a fundamentação jurídica que vamos usar. Então, nesse curso da Lília também terá essa aula que eu vou fazer amanhã, estou gravando para mandar para a Lília. Então, o curso está muito bacana e vocês que me acompanham aí Direito com Ximenes, eu recomendo demais, tá? Obrigada. Ó, uma recomendação dessa, gente. E Vamos juntos, caminhando juntas. Estamos juntos, caminhando juntos. Figueiredo tá perguntando aqui, vai ficar gravado. Só ir lá no meu feed, depois eu vou baixar a live, mando pra Antônia, ela posta lá nas redes sociais dela também, tá? Vai pro canal do YouTube. E, gente, ó, foi um grande prazer caminhar com todos vocês. Todas as lives do projeto estão aqui. E eu espero vocês no próximo projeto, que é o curso Pensão por Morte de AZ. Antônia, beijão. Tchau, Te amo, gente. Obrigada. Tchau.